A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma coisa muito curiosa no Evangelho de Mateus. Os irmãos já devem ter lido várias vezes essa passagem de Mateus 24, o sermão profético, o princípio de dores. Mas o que nos chama a atenção, eu não vou aqui ler todo o capítulo, nem a proposta aqui seria esmiuçar os versículos, mas chamar a atenção dos irmãos que o que antecede o discurso de Mateus 24 é Mateus 23. E Mateus 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, antes do Senhor fazer o discurso do sermão profético, o qual o Senhor ele fala claramente sobre a destruição do templo de Jerusalém, sobre as coisas que iriam acontecer, o Senhor ele denuncia as autoridades religiosas daquela época. E os irmãos podem observar todo o capítulo 23, a denúncia que o Senhor faz, a forma dura como o Senhor fala com eles. Por quê? Porque eram homens que tinham como responsabilidade ganhar as almas, ensinar a verdade, mas na verdade o que eles estavam fazendo? Eles estavam se servindo da palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 13 do capítulo 23. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, o Senhor está dizendo, olha, nem vocês entram, nem deixam os outros entrar. E mais, havia até um esforço missionário. Fazer missões naquela época. Muito difícil, né? As viagens eram longas, demoradas, cheias de perigos, mas havia um esforço missionário, havia uma dedicação. Depois de conseguir convertê-los ao judaísmo, o Senhor conclui que eles os faziam filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Por quê, irmãos? Por que será que o Senhor Jesus disse isso? Há mais esperança num pecador que reconhece que é miserável pecador do que um pecador religioso, orgulhoso, que pensa que é salvo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Os irmãos vão observar no capítulo 23 que por 5 vezes o Senhor Jesus os chama de cegos. E por 7 vezes, pelo menos 7 vezes, o Senhor Jesus os chama de hipócritas. Os líderes religiosos daquela época eram homens cegos e hipócritas. Eram pessoas que estavam focando simplesmente na vantagem pessoal, no seu bel prazer, em tirar proveito daquilo que Deus havia estabelecido como uma verdade absoluta para que as almas se convertessem e voltassem para o Senhor. E eles, ao invés de fazerem isso, eles estavam fechando a porta para aquelas pessoas por causa de quê? Por causa dos seus ensinos corruptos. Os irmãos vão observar todo o capítulo 23 que eles estavam preocupados em serem vistos como homens santos, como homens religiosos, como homens piedosos, mas na verdade eles eram apenas sepulcros caiados. Agora, o que isso tem para nós nos nossos dias? Nós vemos muita semelhança, irmãos, em Apocalipse. Por quê? Porque antes de Deus derramar sobre a terra as pragas, antes do Apocalipse se manifestar no mundo, nós temos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, que são cartas dirigidas às igrejas. O aviso que Deus manda para as igrejas. E há uma semelhança muito grande entre essas duas ocasiões. Na primeira, capítulo 24 de Mateus, o capítulo 23, quando o Senhor ele não fala para o mundo, o Senhor fala para o sistema religioso daquela época. Em Apocalipse, no capítulo 2 e 3,
nós vemos que antes de Deus derramar sua praga ao mundo, sobre o mundo, o Senhor manda aviso para a igreja. Eu quero dar um exemplo bem simples para os irmãos. Vamos dizer que você sabe que vai chover, que vai vir um grande temporal, mas você tem que sair. De que adianta você olhar para o tempo? De que adianta você observar o movimento das árvores, você observar os acontecimentos lá fora, mas se você não se prepara para você sair na chuva? Hein? O que o Senhor está querendo dizer, irmãos, é que o aviso é para a igreja e não para o mundo. Há muitos crentes que estão preocupados, tão somente estão olhando para os sinais. Todas as coisas que acontecem no mundo, os irmãos estão preocupados com o que está acontecendo no mundo. Mas a mensagem não é para o mundo, a mensagem é para a igreja. É para que a igreja se prepare. E como é que você vai se preparar para esse grande dia? Como é que você está se preparando para esse encontro com o Senhor? Antes da destruição do ano 70, quando o Templo de Jerusalém veio abaixo, nós temos aqui, irmãos, o capítulo 23, quando o Senhor ele repreende aquele sistema que já estava tão apodrecido, tão corrupto, tão estragado, não é? Por causa da cobiça dos homens, que haviam se desviado do propósito de Deus, e aí tornaram aquele objetivo que era de levar o povo ao arrependimento, ao conserto com Deus, eles transformaram aquilo ali no verdadeiro covil de ladrões. Não existe aí, irmãos, uma grande semelhança com os nossos dias. Já em Apocalipse, antes de entrarmos na parte em que Deus derrama sobre a terra as suas pragas, nós temos o capítulo 2 e o capítulo 3, que são cartas endereçadas às igrejas para que elas se preparassem para esse grande dia. Se estamos vivendo, né, esse tempo, o tempo do aviso de Deus, é mais do que urgente, irmão, que você faça da palavra de Deus a sua única fonte de consulta. Que você não fique impressionado com os líderes religiosos, com aqueles que têm aparência de piedade, com aqueles que se travestem, não é, de homens santos, mas as suas práticas têm fechado as pessoas às portas do reino dos céus. Eles podem até estar abrindo congregações, levantando missões, fazendo obras, entre aspas, para estender o seu ministério, mas na verdade, depois dessas obras construídas, depois desses ministérios consolidados, eles transformam as pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que eles mesmos. Por quê? Porque fazer parte de um sistema religioso ou simplesmente se autodenominar cristão não faz de você um nascido de Deus. O que faz do homem um nascido de Deus é ele ter uma experiência real e genuína de arrependimento, um encontro real e pessoal com Cristo, que venha trazer para a sua vida transformação, uma nova natureza. E é isso que Deus ele quer para a sua vida, que você pense na grande responsabilidade que você tem de decidir aonde você vai passar a sua eternidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.